Aqui, vamos abrir a palavra em Atos, capítulo 9, versículo de número 31. Atos dos Apóstolos. Você pode se colocar em pé? Atos 9, versículo 31. Nós faremos essa leitura a uma só voz. Leiamos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Mais uma vez. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Senhor, fale ao nosso coração. Precisamos, ó Deus, da iluminação do Senhor, para viver a Tua palavra, para entendê-la. Que ela, ó Deus, seja viva, presente no nosso coração, e que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, nós carecemos disso, e nós te rogamos no nome que tem todo o poder, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu vou falar aqui algumas coisas, e é para você refletir um pouquinho nesses dados que eu vou passar. Então é bastante dado. Então fica ligadão aí, tá bom? Nós vamos pensar nesta noite sobre o crescimento da igreja. Nosso tema desta noite é o crescimento da igreja. Bom, você sabia que o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial? Sabia? Você sabia que o nosso país tem 203 milhões de habitantes? Arredondando, tá? 203, foi divulgado pelo IBGE hoje. Eles estavam estimando 213, mas tem 10 milhões a menos. Os brasileiros estão fazendo menos filho, né? Então, é uma questão aí do nosso país. Mas você sabia que 90% das pessoas do nosso país se declaram religiosas? 90% do nosso país se declaram religiosas e cristãs, em sua grande maioria. Por isso, você sabia que no Brasil existem 4.800 religiões diferentes? 4.800 religiões diferentes. Cada um com a sua crença, com a sua forma de cultuar algum tipo de divindade. Também que existe no Brasil 1.900.000 muçulmanos. 1.900.000 muçulmanos. Há 10 anos atrás tinha 1 milhão, então eles quase dobraram em 10 anos. Você sabia que Brasília é considerada a capital mundial do esoterismo? Muitas coisas lá é feita pensando nisso. Você sabia que o número de evangélicos no Brasil chega a 22% da população, ou seja, 47 milhões de evangélicos? Só que esses evangélicos aqui, irmãos, engloba tudo quanto é igreja, e algumas delas que nós consideramos não evangélicas, nós consideramos seitas. Se você tiver curiosidade aí, pode perguntar. Se eu não souber, o Odair responde quais são as seitas. O professor de catecúmeno também, acho que chegou ali, Miqueias, né? Mais alguns dados aqui, agora eu vou falar mais rapidinho um pouquinho. Que o Brasil é considerado o maior país espírita do mundo, é considerado o maior país católico do mundo, depois da Indonésia, que os católicos são cerca de 120 milhões, que o Brasil é o segundo país do mundo em número de testemunhos de Jeová, que os mormons cresceram cerca de 80% desde a sua chegada ao Brasil, que o movimento protestante que mais cresce no Brasil é os neopentecostais, seguido dos pentecostais, que a região brasileira que mais comporta evangélicos, proporcional à população, é a região norte,
que a igreja evangélica no Brasil arrecada cerca de 21,5 bilhões de reais, algo em torno de 60 milhões de reais por dia. Você sabia que existem no mundo cerca de 10 mil seitas e que a maior religião do mundo é o cristianismo, cerca de 2 bilhões de adeptos, e os muçulmanos estão quase ultrapassando? Que existe cerca de 1 bilhão de budistas no mundo, que 80% dos muçulmanos no mundo nunca ouviram do evangelho, que em 1900 aqui no Brasil no mundo existiam 525 milhões de cristãos. Você sabe que a religião que mais perde adeptos no Brasil e em alguns países do mundo é o catolicismo? Bom, por que isso acontece? O porquê desses dados e por que eu estou trazendo ele para nós pensarmos aqui? É que, irmãos, nós enfrentamos um problema no coração do homem e na nossa sociedade que se chama egoísmo. E o egoísmo traz outros problemas, outros ismos, por exemplo, o hedonismo, onde o homem não quer saber de Deus, onde o homem quer fazer a sua própria vontade. Para você ter uma ideia, os cristãos evangélicos, tirando as seitas, tá? Agora nós estamos tirando a seita fora. Mórmon, Adventista, Testemunho de Jeová, nós estamos tirando fora desse grupo do catálogo lá do censo do IBGE, tá? Os evangélicos, que envolvem os presbiterianos, batistas, assembleianos, pentecostais, neopentecostais, metodistas e por aí vai. Os evangélicos investem mais em lanche e em refrigerante do que em missões? A pergunta é: por que nós, como igreja evangélica brasileira, não estamos crescendo como deveríamos? Aqueles que já foram em alguma reunião do presbitério, ou de presbitérios, sabem que cada reunião a mais que a gente participa, ficamos ainda mais tristes, porque a grande maioria das igrejas não cresce, ou aquele crescimento ínfimo, 0,2%, 0,5%, 1%. Quando a igreja cresce 10% ao ano, a gente solta foguete na reunião do presbitério, a gente comemora e elogia muito aquela igreja. Irmãos, o texto que nós lemos, Atos capítulo 9, versículo 31 diz: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando-se no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo e... O que diz aí o texto? Crescer em número. Crescer em número é coisa do diabo? Hein? Não. Crescer em número não é coisa do diabo, não é coisa só de estatísticos. Crescer em número não é coisa de pessoas bitoladas. Crescer em número é a ação do Espírito Santo. O texto diz que é por causa da ação do Espírito Santo é que a igreja crescia. Se você olhar esse texto no capítulo 9, e aí eu não posso aqui deixar de trazer nessa contextualização, eu vou fazer apenas um breve resumo aqui, para que nós possamos não ficar vagando aí. O texto começa no capítulo 9 falando da conversão de Saulo. Então, Saulo era um perseguidor da igreja, não é isso? E ele estava indo para Damasco. No caminho para Damasco, ele ia fazer o que lá? É estudo bíblico, gente, você pode falar, tá? Ele ia perseguir, mas ele tinha o quê? Cartas, e com essas cartas poderia prender do caminho, né, que é Jesus. E justamente no caminho ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e nesse encontro ele fica cego, e a pergunta do próprio Jesus para ele é: Saulo, Saulo, por que
me persegues. A perseguição, irmãos, não era contra as pessoas, contra os crentes de Damasco, contra as pessoas que serviam a Jesus e que tinham entendido quem era Jesus e o que ele veio fazer. Mas quando Saulo estava perseguindo aquelas pessoas, na verdade ele estava perseguindo quem? Jesus. Então eu e você devemos nos lembrar do que o próprio apóstolo Paulo depois vai falar, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Paulo estava sendo usado por Satanás até então para perseguir o quê? A igreja. Saulo estava sendo um instrumento para perseguir o próprio Jesus. Ele estava indo contra Jesus, porque aqueles que servem a Jesus estão a serviço de Jesus. Então eu e você, quando sofremos algum tipo de represália, algum tipo de perseguição por causa do Evangelho, lembre-se que aquela pessoa que está fazendo isso contra você é porque ela não quer saber da luz do Evangelho, ela não quer saber de Jesus, ela está perseguindo talvez você e você acha que é contra você, mas na verdade isso é contra o próprio Jesus. Portanto, qualquer demanda que você tenha, coloque ela diante de quem? Do Senhor Jesus. Porque o próprio Pedro e João, quando estavam ali sobre ameaças do próprio Sinédrio, correndo o risco de serem presos novamente, açoitados, o que eles dizem? Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo. Então no começo desse capítulo, até o versículo de número 9, vai tratar da conversão de Paulo. Bom, a partir do versículo de número 10, Deus então chama um homem chamado Ananias. Ananias, vai lá porque tem essa pessoa, e o nome dele é Saulo, e você vai lá orar por ele. O que Ananias faz? Primeiro, Ananias tem um debate com Deus, né? Senhor, o senhor não está ligado, o senhor não está sabendo que esse homem, ele tem cartas para matar os cristãos? Como assim? O senhor vai me pedir justo eu para ir lá falar para ele, orar por ele? Que isso? Qual o argumento de Deus para ele? Vai lá porque ele é um escolhido. Ele é um escolhido. E ele vai sofrer por causa do meu nome. Então você vai lá orar por ele. Olha o versículo de número 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos santos de Jerusalém, e para que ele trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Antes, Paulo, ele estava a serviço de Satanás, da sua própria vontade, das suas próprias concepções humanas, mas agora o próprio Senhor está dizendo para ele: olha, ele é um escolhido, ele é um instrumento que eu vou usar para pregar o Evangelho a muitas pessoas, aos gentios, aqui está dizendo, né, versículo de número 15, e importa que ele vai sofrer pelo meu nome. Então, Ananias entende e vai lá orar por ele. Chegando aqui no versículo de número 20, agora Paulo já está numa nova etapa da sua vida. Olha o que diz o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então agora, Paulo, que antes perseguia, agora ele começa a pregar o Evangelho. Só que algumas pessoas, justamente judeus, eles estavam agora um pouco conturbados com tudo que estava acontecendo ali.
Por quê? Porque antes Paulo era do lado deles. Paulo fazia parte desse grupo de pessoas, mas agora não. Agora Paulo, ele está pregando que Jesus é o Cristo, justamente aquilo que ele combatia. Irmãos, eu e você não ficaríamos assim também meio confusos? Bom, em qual time que Paulo está jogando? Ele é do grupo daqueles que amam Jesus ou é daqueles que perseguem Jesus? Ele é do grupo nosso, da nossa seita, fariseu, ou ele agora é um cristão, é um pequeno Cristo? Se eu e você estivéssemos lá, talvez nós ficaríamos nesse grupo também, de pessoas que estão meio conturbadas com o que está acontecendo. O que esses homens então decidem fazer? Acompanhe comigo, versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Bom, o texto não fala aqui a quantidade de dias, fala muitos dias. Então, entre a conversão dele, a oração de Ananias e agora esse tempo em que ele está ali em Damasco, o texto vai nos dizer que esse grupo de judeus, que antes era a favor de Paulo, agora eles querem matar Paulo, porque o texto é bem claro, tirar-lhe a vida. Então, amados, o que o próprio Senhor disse para Ananias, já começa a acontecer. Importa que você vai sofrer pelo meu nome. Irmãos, pensa aqui na cena, um homem que antes ele tinha carta para entrar e sair onde ele queria, fazer tudo que ele quisesse, ele tinha soldados ao seu comando, ele poderia pedir mais reforço policial para fazer as ações que ele queria fazer, mas agora ele está sob risco de quê? De morte. Não existe mais o comodismo, não existe mais a facilidade, não existe mais uma escolta. Por quê? Porque agora Paulo está cumprindo o propósito do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vida cristã muitas vezes vai nos levar a correr riscos. E a pergunta é: será que nós estamos dispostos a correr riscos por causa de Jesus? Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto por causa do Evangelho? Alguns irmãos aqui já ouviram falar e já tiveram o privilégio de estar aqui sentados e ouvindo o pastor José Prado. Vocês ouviram? Quando estiveram aqui na conferência, quando ele teve, né? Ele vai vir de novo, não aqui na nossa igreja, né? Vai estar na igreja de Jardim Camburi e no Perspectiva, então você tem que fazer a inscrição no Perspectiva. Mas ontem ele me mandou um texto, ele está com 32 afegãos na casa dele. E ainda, esse mês termina que dia? Então, acho que até sexta-feira chega mais 32 afegãos. Riscos. Por que riscos? Porque vai sair do comodismo. Vai ter que arredar colchão. A comida que era para 30 vai ter que ser para 60. Você sabe quanto custa alimentar 60 pessoas todo dia? Só calcula isso. 60 pessoas, cada um comer 2 pães, são quantos pães por dia? 120 pães. Só para o café da manhã. E leite? E arroz? E feijão? E os cristãos investem quanto em missões? Menos do que um lanche, menos do que um refrigerante.
Isso, irmãos, é por mês, tá? Não é por dia, não. Porque tem gente que lancha 3, 4 vezes por semana. O investimento em missões do crente é menos do que uma garrafa de refrigerante de 2 litros por mês. Por mês é a média. Eu te pergunto, onde está a nossa prioridade? Será que a nossa prioridade está naquilo que é eterno? Será que a nossa prioridade está naquilo que é duradouro? Será que os nossos olhos e a nossa fé está naquilo que permanece? Estamos vivendo agora uma situação, e o pastor, um dos pastores, líderes de uma das organizações missionárias, estava indignado ontem, extremamente indignado ontem, porque tem um grupo de afegãos no aeroporto de Guarulhos, foram acometidos, muitos deles de sarna, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. O governo federal está lá, ó. O governo estadual, ó. A prefeitura, ó. Você acha que nosso país tem dinheiro ou não tem? Nosso país tem dinheiro. Nosso país tem Ministério de Direitos Humanos. Nosso país tem Itamaraty. O nosso país tem embaixadores. Poderiam resolver essa situação rapidinho. Nosso país poderia alugar um galpão. Mas onde estão as pessoas? Onde estão as autoridades da nossa nação? Onde estão as igrejas? Onde estão os cidadãos? Aí tem que ir lá, tem que traduzir, pegar a receita do remédio, traduzir para a língua dos afegãos, dá trabalho. Tem que ir lá, tem que conversar, tem que ver os direitos. Você tem o documento, você não tem documento, precisa tirar documento. O documento é na Receita Federal, é na Polícia Federal, é no Itamaraty. Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Tem que ter assistente social, tem que ter psicólogo, porque vem com seus traumas. E a igreja está, como diz o hino, deitado em berço esplêndido. A igreja. Paulo, irmãos, agora está passando por situações de risco, porque as pessoas dia e noite estavam vigiando as portas, estava a vigilância constante. Não vamos deixar Paulo sair de Damasco, precisamos fazer alguma coisa. Mas Deus tem os seus propósitos. Versículo 25 vai dizer assim: mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Amados, Deus sempre tem um propósito para a vida de cada pessoa. E por que Paulo não é preso ainda nesse momento? Porque Deus ainda queria usar Paulo em muitas áreas e em muitas coisas. Então Deus providencia alguém que talvez morasse ali no muro, tivesse uma abertura, uma janelinha, alguma coisa, e eles providenciaram uma forma de descer Paulo pela muralha, sem ser visto por aqueles que estavam vigiando todas as portas da cidade, dia e noite. Porque as cidades, irmãos, daquela época não é igual hoje. As cidades tinham um murão, e as pessoas viviam dentro da cidade, e agora ele precisava sair dali. Bom, assim ele é resgatado, é tirado da cidade, porque Deus tinha um propósito. Versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Bom, irmãos, mais uma vez, agora ele não está mais em Damasco, agora ele voltou para Jerusalém. Em Jerusalém acontece algo similar a Damasco. Será que ele é do nosso time? Será que ele não é do nosso time? Será que ele não está assim, com armadilha? Será que ele não está querendo um subterfúgio para se aproximar de nós? Será que essa amizade não é uma amizade falsa? E Deus sempre levanta alguém, assim como levantou Ananias lá, agora Deus levanta quem? Barnabé. Acompanhe comigo, versículo 27.
Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregava ousadamente sobre Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Bom, irmãos, a vida de Paulo virou de cabeça para baixo. Pensa, estava tudo certinho. Humanamente falando, estava indo de vento em popa. Ele mandava e desmandava. Só que a motivação dele estava errada. A motivação dele não era a glória de Deus. A motivação dele era a religiosidade. A motivação dele era a religião que ele professava. Só que ele estava extremamente enganado. E você sabia, irmãos, que pessoas estão muito dedicadas às suas religiões, mas estão enganadas nelas? Você sabia que tem pessoas que são mais dedicadas na sua religiosidade do que muitos de nós que aqui estamos? Não quero constranger ninguém aqui, irmãos, mas quem lê a Bíblia toda, todo ano? Quem de nós aqui lê a Bíblia toda, todo ano? Qual de nós aqui sabe de cor, pelo menos uns 5 livros da Bíblia? 5 livros de cor. Você sabe que tem muçulmano que sabe o Alcorão todo de cor? Você sabe que tem crianças muçulmanas que com 7, 8 anos de idade, ela já está decorando todo o Alcorão? Você sabe que tem muçulmano que ele não coloca o Alcorão aqui, ó, porque é uma ofensa para Alá, e ele leva isso a ferro e fogo. O Alcorão tem que ficar no lugar mais alto. Mas estão o quê? Enganados. Motivação errada, alvo errado. Paulo estava assim. A sua religiosidade ele dedicava demais, a ponto de prender e mandar matar em nome da religião. Mas ao encontrar com Jesus, com o próprio Senhor, a sua vida vira totalmente ao contrário. Aquele que era perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que tinha pessoas ao seu comando, e ele mandava e desmandava, agora ele tem que ser servido pelas pessoas. Alguém tem que cuidar dele, protegê-lo em sua casa. Alguém tem que descer ele num cesto. Alguém tem que pegar ele cego e guiar até a cidade. E agora, nem mesmo aqueles que seguiam a Jesus querem ouvi-lo, porque tem dúvidas: será que ele é crente mesmo? Será que ele é de Jesus? E a situação, amados, não está muito boa ali, não só em Damasco, mas também em Jerusalém. Veja, aquele que era o mestre dos mestres, aquele que era o bambambam, vamos assim dizer, numa expressão nossa aqui bem popular, desculpa, aquele que era o pós-graduado, o doutor, o mestre, agora tem que andar meio fugido. Irmãos, e entre aspas, tá bem entre aspas, para piorar a coisa, quando ele sai de cena, a igreja começa a crescer. Olha o que diz o versículo 31, a igreja na verdade tinha paz na Judéia, Galiléia, Samaria. Quando ele está presente, a coisa está complicada. Quando ele está presente, a situação está difícil, tem oposição, tem briga, tem disputa. Agora ele sai de cena, a igreja tem paz, não só em Jerusalém, não só em Damasco, mas na Judéia, em toda aquela região. E a igreja edificava-se e caminhava-se no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E aqui, amados, está a chave da questão mais importante.
se eu e você queremos ver uma igreja que cresça de verdade. Em primeiro lugar, nós precisamos ser edificados no Senhor. É certo você buscar livros e ler livros? Sim ou não? Hein? É bom, não é? Mas por mais bíblico, por mais teológico que seja o livro, ele não substitui a palavra. É certo você ouvir pregação de vários pregadores? É muito bom. Mas todas essas pregações e estudos que você ouvir, você deve confrontar com a palavra. Porque talvez aquela pessoa, aquele pregador que você tanto admira, que você tanto gosta, nem tudo que ele falar pode ser bíblico. Eu já ouvi um dos famosão aí falar uma besteira grande. Aham. É, porque coloca a Bíblia e os livros no mesmo patamar, no mesmo nível. Não, irmãos. Esses irmãos, essa igreja, esse povo desta região, eles estavam se edificando em quem? No Senhor. Segundo fator, eles estavam caminhando no temor do Senhor. Olha a continuação da frase aí do versículo 31, e caminhando no temor do Senhor. Eu e você, amados, não temos que ter medo de nenhuma coisa deste mundo, de nenhuma afronta que venha deste mundo, porque quem nos guarda é o Senhor. Então nós vamos caminhar no temor do Senhor, saber que nós devemos prestar contas a quem? A Deus, o justo juiz, aquele que nada conseguiremos esconder dele. Você pode esconder algo da sua igreja, do seu pastor, do conselho da igreja, da sua família, mas de Deus, tudo é patente, tudo é claro, não tem sombra de dúvidas. Mas nós muitas vezes escolhemos ter medo das coisas deste mundo, de pessoas deste mundo, de governos deste mundo, de afrontas deste mundo. Segunda-feira, de madrugada, de segunda para terça, eram umas 4 horas da manhã, fui buscar a Brenda e Délia no PA, que eu levei 1 hora mais ou menos da manhã, e vim para casa e voltei 4 horas. Irmãos, não tinha ninguém na rua 4 horas, ninguém. E a Brenda falou assim, dá um medo, né? Dá um medo, né? Ninguém na rua, nada. Irmãos, quem nos guarda é o Senhor. Semana passada não viu aí o senhorzinho que tomou um tiro dentro do hospital? Tinha 2 anos que ele estava internado, 2 anos. Estava lá. Quantos tiroteios teve naquela região nesses 2 anos, vocês lembram? Direto tem tiroteio lá naquela região, direto. 68 anos o senhor tomou tiro e morreu. Estava lá 2 anos em cuidados paliativos, segundo a reportagem. Chegou a hora dele, de uma forma trágica. Quantos livramentos você já teve na sua vida? Quantos que você já viu? Quantos que você já presenciou? E quantos foram os muitos que você nem viu e nem ficou sabendo e Deus te livrou? Quando nós olhamos para a história, amados, quantas pessoas Deus cuidou,
ao longo da história do seu povo. Pensa em José, foi jogado na cova pelos seus irmãos, num poço ali. Naquele poço poderia ter escorpião, não poderia? Tem uma cobra lá, porque aquele poço estava abandonado. Foi jogado lá, mas Deus preservou ele. Vão matar, não vão matar, vão matar, não vão matar, vão matar, não vão matar. Até que eles decidem vendê-lo. Vende para os parentes, para os primos, os ismaelitas. Os ismaelitas levam para o Egito, chega lá, vai cair na casa de quem? Hein? Potifar. Bom, estou aqui na casa de Potifar, vai estar tudo certo. Vou trabalhar, vou me dedicar, não vai acontecer nada. Mas aí acontece o problema com a esposa. Ele vai parar onde? Na prisão. Ele não é morto, irmãos, porque Deus tinha um plano na vida de José. Na cadeia, ele se torna grande na cadeia, porque Deus tinha um plano na vida dele. Mas algo, amados, que é interessante, é que o próprio pai dele deu uma capa nova para ele, lá quando ele era adolescente. Você lembra disso? Por que Jacó dá uma capa? Porque era o filho preferido? Era o filho que ele mais gostava? Não era simplesmente por isso, irmãos. Na verdade, Jacó já estava tendo uma visão de Deus, porque ao dar a capa para José, Jacó já estava colocando em José uma capa que ia representar aquilo que ele seria no futuro, porque quem usava a capa era governante. Quando Jacó vai abençoar os filhos de José, você lembra depois? Coloca a mão trocada, o José vai e destroca. Não, pai, está errado, o senhor está cego, o senhor está velho, engagar? Não, meu filho, é isso mesmo. E destroca de novo. Porque Deus tem os seus planos, irmãos, na história. E os métodos de Deus são diferentes dos nossos. Na grandiosidade do projeto de Deus, Deus ao longo da história já foi mostrando a sua vontade e o seu querer, a ponto de não estar restrito somente a Israel, porque Deus vai agindo ao longo da história, não só através de Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes, e o povo de Israel que é tirado do Egito, mas Deus também vai chamando pessoas ao longo da história, que são inseridas no meio do povo de Deus, mostrando que Deus tem um projeto de levar o evangelho, de fazer a sua igreja crescer entre todos os povos da terra. Lembra? Raabe era do povo de Deus? Ruth era do povo de Deus? Hein? Não era. E os egípcios que saíram do Egito junto com o povo de Deus e foram junto? Não era do povo de Deus. Deus tem as suas formas, amados, de agir. E Deus cuida e Deus protege. Terceira coisa que nós vemos no texto é que eles também viviam no conforto do Espírito Santo. Irmãos, eu e você não conseguimos fazer nada se não for pela ação do Espírito Santo na vida. Às vezes nós vamos pregar do Evangelho para alguém, falar de Jesus para alguém, e a pessoa vai se sentir assim, tocada, no sentido de, entendi tudo, é isso, realmente eu preciso mudar de vida, e ela chega até a dizer isso para você. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e não acontece nada. Sabe por quê? Se não for a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, ela nunca vai mudar, por melhores que sejam os seus argumentos, por melhor orador que você seja, por mais bom testemunho que você dê. E outra, irmãos, vai ter pessoas que não vão se converter mesmo. Jesus, lá em João, capítulo de número 10, vai dizer que ele tinha ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz, mas que tinha alguns que não ouviriam a sua voz. São o quê? Bode. São lobos que vêm para tentar arrastar as ovelhas.
destruir as ovelhas, acabar com as ovelhas. Então, no meio do povo de Deus, até mesmo dentro da igreja, vai ter lobo, vai ter gente que não é ovelha, parece ovelha, mas não é ovelha. E Jesus então diz: tenho outras ovelhas que não estão no aprisco, cumpre buscá-las. Tarefinha de casa, leia João 10 depois na sua casa, você vai ver isso bem claro, como que Jesus lida com essas coisas. Então eu e você devemos lembrar que quem age é o Espírito Santo. E quantas vezes você estava passando por adversidades, e você buscou o Senhor, e o Espírito Santo veio e te consolou. Quantas vezes você orou ao Senhor, pediu ao Senhor, clamou por uma pessoa, e foi lá e falou de Jesus, e o Espírito Santo converteu aquela vida. Ou talvez você falou, não converteu, veio outro e falou, se converteu. Pode acontecer, amados, porque quem age é o Espírito Santo. E o resultado, essa igreja crescia. Irmãos, o original, eu até brinquei lá em casa, com o pessoal lá de casa, eu falei assim, por que o João Ferreira de Almeida não traduziu certinho do original? Né? Eu até brinquei, vou ter uma conversa com ele depois. O original não é só crescia, o original era multiplicava. Crescer pode ser uma ideia de 1, 2, 3, gradual aqui, né? Mas multiplicar nos dá uma ideia de quê? De sempre um crescimento exponencial, como diz o outro. Ou como diz o Jeremias, sustância. É um crescimento grandioso. E essa igreja crescia, irmãos. E o interessante é que nesse período em que a igreja mais cresce, é o período que Paulo está fora de cena. Porque depois, tarefinha de casa também, você vai ler Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 15, vai dizer que Paulo ficou 3 anos fora de cena. O próprio Paulo diz isso, eu fiquei na Arábia 3 anos. O que ele ficou fazendo lá, irmãos? Não. Ele ficou no deserto da Arábia. O que alguém vai fazer no deserto da Arábia? Alguns teólogos dizem que é o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus, ficou discipulando ele 3 anos. Sabe por que, irmãos, que isso acontece? Aqui é a visão minha, tá? Interpretação Natanael Valim, que é muito fraca. Paulo era meio nariz empinado. Ele se achava o bambambam. Então Deus tira ele de cena 3 anos e fala assim: você acha que a coisa está acontecendo por causa de você? Não. A coisa está acontecendo por causa de mim. Porque quando ele sai de cena e fica fora de cena, é o período que a igreja tem paz. É o período que a igreja está caminhando no temor do Senhor. É o período que a igreja está no conforto do Espírito Santo. E é o período que a igreja cresce. Aí depois desses 3 anos, Deus traz ele de volta à cena. Lá no capítulo 11 de Atos, você vai ler, a partir do capítulo 11, você vai ver que Paulo volta à cena e Deus tem um propósito através de Paulo. E ele então começa as viagens missionárias. Agora, Paulo, você está preparado. Agora você vai continuar. Meus amados irmãos, para encerrar, nós temos muito a que fazer ainda no reino de Deus. A igreja precisa crescer. Crescer aqui, crescer ali, crescer lá e crescer do outro lado do mundo. A igreja precisa cumprir o seu propósito e pregar o evangelho. É o que nós chamamos de missão. Ou, numa palavra assim, maior, né? No plural, missões. E Paul Washer disse o seguinte sobre essa questão: há somente 2 ministérios em missões. Preste atenção nessa frase dele. Há 2 ministérios em missões. Ou você é chamado para descer ao poço, lá no fundo do poço, ou você é chamado para segurar a corda daqueles que vão descer. Deu para entender? Não tem outra coisa a ser feita no reino de Deus. Ou você é aquele que vai lá descer no poço, ou você é o que vai ficar segurando a corda. Bom, aí ele diz assim: de qualquer modo,
deveria haver cicatriz na sua mão. Ou você está lá embaixo segurando a corda descendo, ou quem está segurando também vai causar cicatriz. Dá uma olhadinha para sua mão aí. Como que ela está? Tem cicatriz aí? Como é que está uma cicatriz da sua mão? Então ele continua dizendo assim: ou você vai como missionário para a glória de Deus, e pelo grande privilégio que Ele te concedeu, você vai e faz o que deve ser feito, e talvez até morrer no campo missionário. Ou você vai morrer aqui, segurando a corda, para aqueles que estão descendo. E a pergunta é: onde estão as suas cicatrizes? O quanto te custa ser hoje um cristão? Vamos orar?